Capítulo 11. Enxergue as coisas da perspectiva de Deus. Há alguns anos, um grupo incrível de intercessoras se reunia em minha casa. Éramos 6 e nos encontrávamos fielmente todas as terças de manhã. Tínhamos grande fé, éramos fortes guerreiras de oração e estabelecemos limites no reino espiritual que o inimigo não podia ultrapassar. Não orávamos apenas por nós, por nossa família e por pessoas que faziam pedidos específicos, mas também por situações que sabíamos que precisavam da intervenção de Deus. Tínhamos visto respostas tão maravilhosas às nossas orações que a única explicação possível era a mão milagrosa de Deus. Orávamos durante 3 ou 4 horas por encontro. Levávamos a reunião a sério. Estávamos tratando dos negócios de nosso Pai Celestial. Sabíamos que éramos chamadas e éramos conduzidas. Certa terça-feira de manhã, nosso grupo tinha se reduzido a 3. 2 membros estavam viajando e outro estava muito doente com infecção pulmonar. Rosa estava internada havia 2 dias e continuava na UTI. Quando liguei para o hospital naquela manhã para saber de sua situação, ela me pareceu muito mal. A congestão em seu sistema respiratório havia invadido seus pulmões de tal forma que ela parecia mal conseguir respirar. Disse que estava piorando. Contei a Suzy e Jean, as 2 outras mulheres que estavam na reunião, o que Ross tinha dito. Lemos a palavra de Deus e tivemos um momento de louvor, como sempre fazíamos no início das reuniões de oração. Oramos imediatamente por Ross e pedimos a Deus que nos ajudasse a ver da perspectiva dele o que estava acontecendo. Ela estava a caminho da recuperação ou de fato piorava? Oramos durante algum tempo, mas nenhuma de nós sentiu que era hora de parar. Senti do Senhor que precisávamos ir ao hospital e orar por Ross lá. As 2 outras guerreiras de oração concordaram de imediato. No hospital, tão logo entramos no quarto de Ross, sentimos que enfrentávamos uma enorme batalha no reino espiritual. Começamos a adorar a Deus e agradecemos a Jesus por ele ser aquele que cura. Oramos por cura, mas podíamos ver que se tratava de mais que uma simples enfermidade. Talvez houvesse começado como enfermidade ou desequilíbrio no corpo de Ross, mas o inimigo tinha tornado a situação ainda mais grave. Não estou dizendo que ela não estava doente, mas que o inimigo não estava apenas impedindo-a de melhorar, ela estava piorando. Também não estou dizendo que devemos jogar toda a culpa no inimigo, mas sempre devemos pedir que Deus nos mostre de que ponto de vista o que está acontecendo, para que saibamos como orar. Oramos para que nenhuma arma forjada contra Ross prevalecesse. De novo, esta passagem maravilhosa, Isaías capítulo 54, verso 17. Quando começamos a orar por Ross, ela estava muito fraca, respirava com dificuldade e mal podia conversar, senão por sussurros. Contudo, quanto mais orávamos, mais ela mostrava sinais de força renovada diante de nós. Enquanto orávamos, senti uma forte direção para tirar os buquês de flores que enchiam o quarto e colocá-los no corredor do lado de fora. Continuamos a orar durante 20 minutos, mesmo enquanto enfermeiras entravam para ver como ela estava. Elas pareciam não se importar com o que estávamos fazendo. Terminando o nosso momento de oração, Roja mostrava melhora significativa. Como sua força havia sido renovada, ela respirava normalmente e sua expressão facial estava visivelmente mudada. Parecia mais animada e falava livre e claramente. Ela descreveu de forma vigorosa quanto estava se sentindo melhor. É um milagre, ela disse. E todas concordamos. Quando fomos embora, ela parecia muito bem. Havia uma atmosfera diferente no quarto. Pensamos que ela teria que permanecer um tempo no hospital para ter certeza de que tinha se recuperado e estava fora de perigo. Mas, para nossa surpresa, Ross teve alta e foi para casa na manhã seguinte. Alguns dias depois, recebi uma carta pelo correio endereçada a Suzy, a Jean e a mim. E uma das razões por que conto essa história. Mantenho a carta em meu caderno de oração durante todos esses anos. E é nesse caderno que anoto todos os meus pedidos de oração, assim como as respostas. Dia desses, enquanto escrevi este capítulo, lembrei-me da carta e fui procurá-la. Sei que nunca teria jogado fora, mas não havia anos e não tinha certeza de que ainda estava lá. Então a encontrei num dos bolsos da capa do caderno de orações. Gostaria que você pudesse lê-la, pois é uma carta de aparência oficial que parece ter sido enviada por alguma divisão militar, mas não foi. Pelo menos não deste mundo.
A carta dizia o seguinte: 11 de setembro de 1996, General Storm Almart, Esquadrão de Deus, Nashville, Tennessee. Prezada General Almart, quando a senhora, acompanhada da almirante Martinez e da coronel Williams, entrou no quarto da UTI, eu estava sendo mantida presa, mas a vitória foi garantida quando vocês oraram. Deus seja louvado. Suas armas de carinho, de oração e da palavra não poderiam jamais ser derrotadas. Obrigada por sua obediência ao nosso capitão para lançar uma manobra tão poderosa, estratégica e tática em meu favor. Serei sempre grata por meu resgate. Obrigada. A serviço de Cristo com amor. Ross Thompson, soldada do Exército do Senhor. O senso de humor da carta nos fez rir, mas aqui estamos, ainda amigas e guerreiras de oração anos depois. Agora enxergamos a batalha com muito mais clareza que naquela ocasião. Temos mais conhecimento a respeito do que a palavra diz sobre a oposição que enfrentamos e sabemos que nunca desistiremos. Deus quer que enxerguemos as coisas da perspectiva dele. Tenho certeza de que ele não quer que vejamos tudo o que ele vê, mas com certeza quer que vejamos mais do que vemos. Por isso devemos pedir que ele nos revele tudo o que precisamos entender para orar de forma mais poderosa. Quando ele nos mostra algo que não víamos antes, pode ser de fato transformador. Enxergar as coisas da perspectiva de Deus nos ajuda a orar pela vontade de Deus e entender melhor o tempo de Deus. E quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, isso nos ajuda a confiar sem hesitação que Deus sabe o que está fazendo. Muito mais do que nós achamos que sabemos como as coisas deveriam ser feitas. Paulo se refere a Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos capítulo 4, verso 17. Não é maravilhoso? Deus pode chamar à existência algo que não existe naquele momento. Por exemplo, ele pode criar uma solução inimaginável para uma situação aparentemente impossível. Pode dar vida a algo que morreu, pode fazer reviver o amor entre duas pessoas, pode pegar as partes quebradas de nossa vida e restaurá-las por completo. Pode trazer o bem de uma situação ruim quando isso não parece possível. Talvez não consigamos imaginar como ele o fará, mas não é preciso. Temos apenas de crer que ele pode. Agradeça a Deus, porque ele não se limita ao que pensamos ou imaginamos. Quando somos atacadas pelo inimigo e não enxergamos nada, exceto desastre, precisamos lembrar que a solução pode estar bem mais além de nossa visão. Ele fez isso por mim inúmeras vezes. Quando pedimos, ele pode nos revelar coisas por meio do Espírito, e o Espírito sabe todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 10. Quando pedimos ao Espírito Santo que nos revele o que Deus deseja fazer numa situação, ele o fará. Deus quer que sempre tenhamos à mente a eternidade. Afinal, essa é a perspectiva dele e ele quer que nós a vejamos. Isso nos ajuda a entender que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Nossos sofrimentos neste mundo empalidecem em comparação às grandes coisas que Deus nos reserva. Esse entendimento muda nossa perspectiva em relação a tudo. É por isso que, quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, não devemos questionar a resposta do Senhor. Devemos sempre lembrar que Ele é Deus. Com certeza, essa é a perspectiva dele. Portanto, deve ser também a nós. Deus não é um gênio da lâmpada que nós comandamos. Muito longe disso. Assim, se orarmos por um cristão enfermo, por exemplo, e ele não se recuperar e vier a falecer, devemos pedir a Deus que nos ajude a enxergar a situação da perspectiva dele. Há grande consolo em saber que ele sempre tem em mente nosso futuro eterno. Peça a ele que lhe dê um vislumbre de seu futuro eterno. Ele lhe dará uma visão, não importa quão breve for, e sua vida jamais será a mesma. Está escrito a respeito do povo de Deus que se rebelou contra os caminhos do Senhor. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Romanos capítulo 11, versículo 8. Certamente aquele que lhes deu um espírito de atordoamento e olhos cegos para a verdade e ouvidos surdos para a sua voz, pode nos dar aquelas cujo coração está aberto para ele e para a sua voz.
a capacidade de enxergar e entender o que ele deseja nos revelar. Jesus mostrou que um líder piedoso é aquele que ajuda e serve aos outros. A verdadeira qualificação para o serviço a Deus é uma atitude do coração vista em ação. A última coisa que você esperaria de Jesus é que ele precisasse lavar os pés dos discípulos. Mas é justamente isso que ele fez para demonstrar como servir a Deus servindo os outros. Todas as vezes que você orar como guerreira de oração, é como se estivesse lavando os pés de Jesus. Você se submete a ele como serva e faz o que mais lhe agrada: servir aos outros. Da perspectiva de Deus, podemos ver uma segunda chance para a grandeza. Deus é o Deus da segunda chance. Se isso não fosse verdade, todos estaríamos mortos. Você que cometeu erros enormes ou fez escolhas ruins e sente que pode ter perdido sua chance de fazer algo grandioso para Deus, saiba que isso não é verdade. Se você se desviou do caminho certo há tempos e não acredita que pode voltar a trilhá-lo, isso também não é verdade. A verdade é que no momento em que você se volta para o Senhor e dedica novamente sua vida à obra dele, ele restaurará sua vida. Você pode recomeçar. O rei Davi, que se desviou do caminho de Deus, tinha para ele e se envolveu com o pecado tanto quanto é possível fazê-lo, incluindo adultério, mentiras e assassinato. Disse em Salmo 71, 19 e 21. Tua justiça chega até as alturas. Ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Se Deus pode fazer isso por seu rei escolhido, o homem segundo o coração dele que cometeu pecados terríveis pode fazer o mesmo por você. Muitas vezes enxergamos a nós mesmos a partir de nosso passado. Deus nos enxerga a partir de nosso futuro. Enxergamos a nós mesmos a partir de nosso fracasso. Deus nos enxerga a partir de seu propósito. Não é encorajador saber que não importa quanto afundamos devido ao peso de nossas circunstâncias, podemos nos erguer novamente? Podemos recomeçar, podemos fazer qualquer coisa que Deus nos chamou para fazer. Podemos ter uma segunda chance para a grandiosidade. Devemos pedir a Deus que mostre nosso futuro da perspectiva dele e não tentar controlá-lo por nós mesmos. Uma das histórias mais incríveis da Bíblia relata como Abraão viajou com sua grande família, levando consigo todos os seus bens e servos para onde Deus o conduzia. Quando a família de Abraão e a família de seu sobrinho Ló haviam crescido demais para ocupar a mesma região, decidiram seguir caminhos separados para que a terra os sustentasse. Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Mas Ló não orou pedindo direção a Deus sobre a que terra escolher. Assim, Ló escolheu o que parecia ser a melhor terra para ele e sua família. A terra que Ló escolheu, porém, ficava perto de Sodoma, a cidade que Deus viria destruir. Antes da destruição, Ló, sua mulher e suas filhas tiveram de fugir e perderam tudo o que possuíam. Durante a fuga, a esposa de Ló não seguiu a direção de Deus para não olhar para trás, e esse passo de desobediência lhe custou a vida. Falando em fazer as coisas como melhor nos parece, nitidamente uma característica da família, as filhas de Ló decidiram fazer exatamente isso. Para preservar a linhagem da família, certa noite, enquanto o pai estava inconsciente depois de ter bebido vinho em excesso, deitaram-se com ele. Dá para entender porque Ló bebia até ficar inconsciente? Tinha perdido tudo, incluindo a mulher, e estava numa terra estrangeira, temendo pela própria vida. Havia escolhido a terra que lhe parecia melhor, mas isso se transformou numa maldição que não lhe trouxe nada além de tragédia. Resumindo a história, as duas filhas de Ló engravidaram do pai. Não é incrível o que as pessoas fazem quando estão desesperadas e não se voltam para Deus pedindo orientação? Como resultado, a filha mais velha deu à luz a um menino batizado de Moabe, o pai dos Moabitas, e a filha mais nova teve um filho e deu o nome de Ben-Ami, pai dos Amonitas. A origem dos Moabitas e Amonitas, inimigos do povo de Deus, começou com as filhas de Ló, cometendo incesto com o pai a fim de terem filhos. Não há limites para quão baixo as pessoas que não buscam Deus podem chegar. Leia a história de Ló em Gênesis capítulo 13 até o 19. Abraão, enquanto a partida, foi para onde Deus lhe ordenou ir, e Deus o abençoou.
Em minha vida, experimentei algo semelhante quando meu marido queria se mudar da Califórnia para o Tennessee. Eu não queria ir porque não imaginava deixar família, amigos, igrejas e um estilo de vida que eu pelo menos entendia. Foi então que jejuei e orei pedindo a Deus para me mostrar essa decisão da perspectiva dele. Deus claramente me revelou sua visão durante uma viagem para o Tennessee e compramos uma casa antes mesmo de vendermos a nossa. Um negócio bastante arriscado, mas nós sabíamos que tínhamos de mudar o mais breve possível. E a razão, senti que Deus havia me mostrado, era que haveria um terremoto e nossa casa não estaria segura. Assim, mudamos para o Tennessee sem vender a casa da Califórnia e alguns meses depois nossa casa foi destruída no terremoto de Notre Dame em 1994. Minha família e eu ficamos impressionados com o que provavelmente nos teria acontecido caso tivéssemos decidido ficar na Califórnia. Nunca esquecemos como obedecemos a Deus e fomos abençoados. Uma vez que a casa não havia sido vendida, perdemos muito dinheiro. Apesar de termos seguro contra terremoto, que descobrimos pagar apenas o valor da casa no momento dos tremores, meu conselho é que você compre uma boa lupa para ler os rodapés de qualquer contrato. Todavia, estávamos agradecidos por estar vivos e por ter salvado nossos móveis e bens antes que a casa fosse destruída. Quando meus filhos e eu retornamos a Los Angeles para conferir o estrago, choramos ao pensar como teria sido estar ali na hora do terremoto. Somos gratos pelo que Deus fez. Todos os nossos amigos e vizinhos concordaram que aquele foi o pior terremoto que havia enfrentado. E era possível dizer pela expressão facial deles e pelo modo como falavam que estavam sendo sinceros. Se não tivéssemos pedido que Deus nos revelasse sua perspectiva sobre aquela situação, teríamos perdido os outros bens. Talvez teríamos perdido a vida. Não estou dizendo que aqueles que passaram pelo terremoto não ouviram de Deus. Isso não é verdade. Eles estavam protegidos do terremoto e suas casas não foram destruídas como a nossa. É sempre melhor ter o que Deus quer que tenhamos do que nos empenharmos em conseguir outra coisa, pois o que Deus nos dá não vem com maldição. Somos ricamente abençoados no Tennessee, em aspecto que jamais sonhávamos ser possível. Foi a melhor decisão para a nossa família, pois era a vontade de Deus e nós obedecemos. Conheço um homem que estava desempregado havia algum tempo e orava por um emprego. Quando um bom emprego lhe apareceu, ele assumiu o cargo e se comprometeu com a empresa para realizar o trabalho. Em seguida, porém, recebeu uma proposta de emprego em outra empresa que lhe parecia melhor. Então ele desfez o primeiro compromisso e assumiu o segundo emprego. Alguns meses depois, seu emprego fracassou e aquele primeiro emprego que ele havia dispensado já tinha outra pessoa no lugar. Acabou perdendo os dois empregos porque não buscou orientação do Espírito Santo para fazer a coisa certa. Não manteve seu compromisso com a primeira oferta de trabalho, que era uma resposta às suas orações, e não orou sobre a segunda oferta de trabalho. Aceitou sem hesitar. O primeiro emprego era numa empresa que obteve grande sucesso. A pessoa que o substituiu também foi bem-sucedida. Quando seguimos a orientação do Espírito Santo, chegamos a um lugar de segurança e bênção. Quando insistimos em fazer as coisas de nosso jeito, um estilo de vida oportunista nos faz agarrar o que nos parece ser a melhor oportunidade e não o que Deus nos está conduzindo a fazer. Não experimentamos o melhor de Deus. Devemos ser capazes de enxergar as coisas da perspectiva de Deus. E isso requer pedir que Deus nos mostre a verdade sobre uma situação com base no ponto de vista dele. Da perspectiva de Deus, vemos a importância de nossas orações. Jesus disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. É aí que começamos a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Precisamos nascer de novo, estar ancorados na palavra de Deus e seguir a orientação do Espírito Santo, para entender como fazer avançar o reino de Deus na terra por meio da oração. Uma das coisas que vemos na palavra é que colhemos aquilo que plantamos. Essa é uma lei rigorosa do universo. A única maneira de contornar essa regra é confessar e se arrepender das coisas ruins que plantamos. Mesmo assim, às vezes temos de colher a colheita ruim antes de colher a boa colheita plantada com boas sementes. Podemos apelar para a graça de Deus para que não recebamos o que merecemos, mas isso não pode ser manipulado. Deus decide. A Bíblia diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Quando oramos por pessoas ou situações, precisamos nos lembrar de que as dificuldades da vida delas podem ser o resultado de sementes ruins. Se estiverem arcando com as consequências disso, você deve orar para que os olhos delas sejam abertos, a fim de que enxerguem a situação da perspectiva de Deus. Você não pode simplesmente orar para Deus consertar algo que não pode ser consertado, sem que os olhos delas sejam abertos para a verdade. Elas precisam enxergar a necessidade do arrependimento para que possa receber o perdão do Senhor. Não podemos ignorar esse fato. A verdade é que colhemos o que semeamos em oração, assim como em todas as outras coisas que fazemos na vida. Quando estamos plantando sementes de oração, não podemos encaixar Deus em nosso cronograma de colheita. Devemos simplesmente confiar na promessa de que colheremos aquilo que plantamos. Recuse-se a sentir-se desmotivada quando não ver imediatamente os resultados que deseja. Você está no cronograma de Deus e não ele em seu cronograma. Ele garante que você colherá bons frutos. Não disse quanto tempo levará. Se persistir na fé, plantando sementes em oração, com certeza colherá de acordo com o que plantou. Em certos casos, talvez não vejamos a colheita das sementes da oração que plantamos durante a vida, mas como nossas orações não morrem, o efeito delas continuará depois de termos sido chamadas para estar com o Senhor. Você se lembra das taças no céu que contém a oração dos santos? Apocalipse capítulo 5, verso 8? Isso mostra que quando oramos, nossas orações não evaporam no ar. Deus não somente as ouve, como também os efeitos delas perduram. Não há uma data de validade para nossas orações. Você pode imaginar ouvir uma voz do céu dizendo: atenção, suas orações por seus relacionamentos no trabalho estão prestes a perder a validade? Toda vez que você ora, uma semente é plantada. A Bíblia diz sobre plantar e colher. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 9 a 10. Uma das coisas boas que podemos fazer é orar. Quando você vê as coisas da perspectiva de Deus, sua vida como guerreira de oração nunca será um fardo. Você verá que é chamada e capacitada pelo Espírito Santo. À medida que convida o Espírito Santo a guiá-la, suas orações estarão sempre vivas. Sua vida de oração continuará a ser empolgante enquanto você sentir a presença do Espírito guiando-a. E você ficará maravilhada com a frequência com que Deus colocará a mesma coisa no coração de diferentes pessoas. E vocês serão como uma equipe montada por Ele. Assim, quando se sentir a única pessoa orando por uma situação urgente, peça a Deus que desperte outras guerreiras de oração para que se juntem a você. Sei que Ele o fará. Já ouvi o testemunho de muitas pessoas sobre isso. Eu também já fui despertada com o fardo que Deus pôs em meu coração e depois descobri que outras pessoas tiveram a mesma experiência. Você se lembra da analogia com o futebol no capítulo 4? É uma forma de ver as coisas da perspectiva de Deus na oração. Você entra numa situação em oração e Deus lhe mostra como chutar a bola para a direção oposta. Podemos fazer isso por outras pessoas, podemos fazer isso uns pelos outros, podemos fazer isso por nós mesmas. Quando uma situação ou pessoa está indo na direção errada contra a vontade de Deus e lhe mostrará como orar para que a bola tome uma nova direção. A vitória para a glória de Deus é um trabalho de equipe. Talvez você esteja sozinha no lugar enquanto ora, mas muitos outros dos times dos guerreiros e guerreiras de oração estão orando e vão impedir que o inimigo marque um gol. Devemos orar para entender o propósito de Deus em tudo o que fizermos, incluindo a oração. Peça a Deus que lhe dê entendimento durante a leitura da Bíblia. Ore para que o Espírito Santo continue a iluminar sua compreensão. Peça a Deus que a ajude a entender o chamado dele para a sua vida e lhe dê um vislumbre do que ele quer fazer. Você precisa disso. Se não pedir que o Senhor o ajude a ver as coisas da perspectiva dele, haverá vezes em que você talvez não entenda como orar. Da perspectiva de Deus, entendemos os últimos dias. Como serão os últimos dias? Veja se a carta de Paulo a Timóteo descreve algo que lhe parece familiar. Ela diz em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Por essa perspectiva, podemos duvidar que estamos nos últimos dias? Paulo também diz que algumas pessoas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, verso 7. Essas pessoas fingem ser cristãs, mas negam o Espírito Santo, o poder de Deus que habita em nós, que transforma e opera por nosso intermédio. Elas negarão que Jesus ressuscitou dos mortos. Negarão que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Ouvi tudo isso durante o noticiário na semana passada. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 3. Quando você vê esse tipo de impiedade florescendo ao seu redor, tem de saber que foi previsto. Mas só porque foi previsto na Bíblia que os dias serão maus e que as pessoas farão coisas terríveis, não quer dizer que não devemos orar. Precisamos continuar a orar por nossos filhos, nossa família e pelas pessoas que Deus põe em nosso coração. Devemos orar mais que nunca para que os cristãos sejam protegidos. Você deverá continuar orando sempre conforme a orientação de Deus para que possa dizer, como Paulo disse a Timóteo: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. A guerreira de oração sempre combate o bom combate em oração. Mesmo quando as coisas se tornarem difíceis, lembre-se de que há uma coroa da justiça reservada para você no céu. Em Jesus, você é completamente absolvida e a justiça dele lhe é atribuída. O inimigo foi derrotado quando Jesus ressuscitou dos mortos, pois a morte e o inferno não puderam detê-lo. Peça a Deus que lhe mostre a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. Não apenas leia jornais ou assista aos noticiários, pois esses dizem somente o que eles querem que você saiba. Nenhum lhe dará o quadro completo, somente Deus pode lhe mostrar, pois o quadro completo só pode ser visto da perspectiva dele. Ele conhece o início e o fim e todas as coisas entre os dois extremos. A história mais impressionante da Bíblia pode enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Diz respeito ao profeta Eliseu e seu servo durante a guerra entre Israel e a Síria. Eliseu dava conselhos proféticos ao rei de Israel sobre como evitar as armadilhas que os sírios lhes tinham preparado. Quando o exército sírio descobriu que Eliseu estava contando ao rei de Israel seus planos secretos, pois Deus os revelava a Eliseu, decidiram cercar a cidade para capturá-lo. O servo de Eliseu se levantou certa manhã e viu o exército sírio cercando a cidade. Desesperado, perguntou a Eliseu o que deveriam fazer. O profeta estava calmo em meio ao cerco, pois podia ver o que estava acontecendo da perspectiva de Deus. O servo estava com medo porque não tinha essa visão. Eliseu respondeu ao servo com estas palavras hoje famosas: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colunas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo a Reis, capítulo 6, verso 16 a 17. Quando os olhos do servo foram abertos e ele viu o que estava acontecendo no reino espiritual, sua visão mudou completamente. Todos nós precisamos dessa visão do Senhor. Precisamos vê-la em Sua palavra, pois ela nos fortalece e nos encoraja. Mas há também momentos específicos em que precisamos da revelação especial de Deus. Isso pode fazer toda a diferença. Quando você está numa luta intensa de oração, peça a Deus que lhe mostre o que está acontecendo da perspectiva dele. Ter uma perspectiva clara do Senhor permite que você veja com quem está lidando e como Deus quer que você ore. Ore para que seus olhos sejam abertos para a verdade em cada situação e para que as estratégias do inimigo sejam reveladas. Ore para que você enxergue no interior do reino espiritual invisível. Queremos que nossos olhos espirituais sejam abertos quando oramos por pessoas ou situações. Quando algo ruim acontece, precisamos saber se é um ataque do inimigo ou resultado de sementes corruptas plantadas na carne. Quando o servo de Eliseu viu as colunas ao redor cheias de cavalos e carros de fogo, entendeu que ele e Eliseu não estavam sozinhos, pois o anjo do exército espiritual de Deus estavam lá para protegê-los.
O exército de anjos de Deus também nos protege. Um anjo libertou Pedro da prisão, Atos capítulo 12. Um anjo revelou a Paulo que suas orações pela segurança de todos os que navegavam com ele durante a tempestade haviam sido respondidas. Atos capítulo 27, 21 a 26. Anjos oferecem a Deus as orações de cristãos como eu e você. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Não é maravilhoso? Jesus comanda o exército dos anjos no céu e o exército dos cristãos na terra e os coordena para que o exército celeste ajude o exército terreno. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 13 a 14. Quando os guerreiros e guerreiras de oração oram, os anjos nos ajudam em nossa batalha contra o inimigo. Jesus disse: Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, verso 53. Não precisamos temer que Deus nos tenha deixado sozinhos aqui lutando neste mundo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Da perspectiva de Deus, enxergamos a coisa certa a ser feita. Noé ouviu a direção de Deus e fez algo que não fazia sentido nenhum, de uma perspectiva terrena. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, verso 7. A prova de sua fé e de sua perspectiva divina foi o fato de ele ter construído a arca num lugar distante de qualquer corpo hídrico. Enxergar da perspectiva de Deus o ajudou a fazer o que precisava ser feito. Como resultado, sua própria vida, a vida de sua família e de muitos animais foram salvas. Quando Jesus falou com os discípulos sobre o que iria acontecer, disse: Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minhas causas. Mateus capítulo 24, verso 9. Deve ter sido assustador ouvir isso, mas também deve ter ajudado os discípulos a enfrentar aqueles acontecimentos terríveis. Eles foram encorajados a fazer o que precisava ser feito. É para essa direção que o mundo está indo. Os cristãos são perseguidos desde a crucificação de Jesus, e essa perseguição ficará cada vez pior, para onde quer que olharmos. Jesus está sendo expulso e seu povo ridicularizado e perseguido. Olhe para o tempo em que vivemos. Ouça os sentinelas em seus muros. Isaías, capítulo 62, verso 6. Homens e mulheres piedosos que enxergam o que está acontecendo em nosso país e em outras nações e oram com base nisso. O inimigo vence muitas batalhas dia e noite, e não podemos ficar de braços cruzados vendo isso acontecer. Somente Deus sabe quando Jesus retornará para buscar seu povo, e ele nos mandou permanecer firmes até o fim. Você nunca sabe a extensão do que Deus fará em resposta às suas orações. Vidas podem ser salvas em toda parte, em todos os aspectos possíveis. Peça a Deus que lhe dê perspectiva quando você estiver orando por outras pessoas. Como Ele quer que você ore. Como o Espírito Santo está guiando você. Jeremias tinha orado a Deus por entendimento sobre uma situação. O território que Israel estava prestes a possuir ainda estava nas mãos do inimigo. Jeremias louvou a Deus e disse: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias capítulo 32, verso 17. Deus disse a Jeremias que ele clamasse e eles seriam reveladas coisas grandiosas e insondáveis que ele não conhecia. Jeremias capítulo 33, verso 3. Deus está dizendo a mesma coisa para nós hoje. Todas podemos clamar e pedir que nos revele as coisas da perspectiva dele, e ele nos mostrará o que não podemos saber sem sua revelação. Devemos ter esse tipo de entendimento para obter vitória na batalha espiritual e em nossa vida. Sem a revelação do Senhor, não podemos orar com o poder e a eficácia de que precisamos em nossas orações. Suas orações podem abrir portas para a salvação de alguém no reino de Deus, para toda a eternidade. Suas orações podem salvar inúmeras pessoas de sofrimentos e tragédias, incluindo você e sua família. Suas orações podem salvar vidas que seriam destruídas ou impedir que coisas terríveis planejadas pelo inimigo aconteçam.
Se você pudesse impedir que pessoas boas passassem por sofrimentos horríveis, não oraria a esse respeito? É claro que sim. Você já teria parado de ler esse livro se não acreditasse que a oração pode fazer a diferença. E especificamente que suas orações podem fazer a diferença nesse mundo. Suas orações são vitais. Toda oração pode salvar vidas, mudar vidas, poupar vidas ou resgatar vidas. Devemos ter a perspectiva de que nossa caminhada com Deus na terra é como uma corrida. O autor de Hebreus nos instrui. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 2. Devemos pensar no que Jesus suportou por nós, para que nossa alma não desanimasse em vista das lutas que enfrentamos por ele aqui na terra. Quando Deus levou o apóstolo João ao céu para ver coisas da perspectiva dele, João descreveu assim a experiência. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse, capítulo 12, versos 10 e 11. Essa perspectiva transformou a vida de João e deve transformar a nossa também. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2 e 9. Devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Fomos escolhidos para prestar serviço social ao Senhor e receberemos as bênçãos e favores especiais de Deus. Devemos crescer na pureza e no perdão, devemos andar na plenitude do Espírito Santo. Estamos capacitados porque Ele nos capacita. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque somos seu povo especial, criado para o propósito de proclamar seu louvor. Nós, cristãos, somos considerados santos. Isso quer dizer que nossa autoridade como crentes corresponde à nossa caminhada na pureza como povo especial que proclama seus louvores e adora ao Senhor. A adoração é absolutamente necessária para que o reino de Deus avance na terra. Antes de sair para a batalha, o povo de Israel tinha de se purificar e lutar no campo espiritual por meio da adoração. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Fazemos coisas grandiosas para Deus e conquistamos território para seu reino à medida que crescemos na adoração a Ele com humildade e sinceridade e andamos em seu caminho. E essa é a única maneira de ver as coisas da perspectiva de Deus. O Senhor quer que caminhemos perto dele em oração. Quer que o adoremos e o louvemos seu nome. Somos um sacerdócio real, o que significa que somos reis e sacerdotes. E não apenas caminhamos com ele em sua maravilhosa luz, mas vamos para a guerra contra as forças das trevas com ele e por ele. Nós, cristãos, somos uma nação santa, composta de todas as nações e raças de todos os que creem em Jesus. Somos o povo exclusivo de Deus, a geração eleita para glorificá-lo. Não importa onde estamos e para onde vamos, é uma honra e um privilégio. Deus vê tudo o que você faz. Ele vê como você ora, vê seu coração em favor dele e das outras pessoas. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstramos por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Não devemos desanimar ao ver as coisas horríveis que acontecerão nos últimos dias. Devemos continuar orando como guerreiras fiéis de oração do exército de Deus. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenhamos a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. Jesus conhece o inimigo, ele entende a batalha, porque ele venceu, nós também venceremos. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a pôr de lado todas as preocupações e todos os fardos que carrega em meu coração e a rejeitar qualquer tentação que procure me desviar daquilo que me chamaste para fazer, a fim de que eu termine a corrida que estabelecestes para mim. Também meus olhos fixos em ti o tempo todo. Obrigada por me salvardes e me aperfeiçoardes mediante o poder do teu Espírito. Convido-te a me conduzires todos os dias para que eu permaneça no caminho que preparastes para mim.
Ajuda-me a ser um soldado bom e fiel em seu exército de santos que batalha em oração todos os dias e empunha a espada do Espírito, tua palavra, como arma contra todos os planos do inimigo. Assim como tu suportaste a cruz e o sofrimento pela alegria que te fora proposta, e porque viste a glória colocada diante de ti, a mão direita do Pai Celestial, ajuda-me a enfrentar o que devo suportar pela alegria que me é proposta. Sabendo que derrotaste o inimigo, me passarei a eternidade contigo. Obrigada pela alegria de saber que somos vencedores, porque venceste a morte e o inferno. Senhor, obrigada por seres o Deus da segunda chance e por me dares uma segunda oportunidade para fazer algo grandioso por ti. Independentemente do que fiz ou do que aconteceu em meu passado, ainda me usarás para teus propósitos, porque entreguei minha vida a ti em todos os aspectos. Obrigada por me permitires recomeçar. Submeto a vida a ti mais uma vez. Ajuda-me a jamais resolver as coisas com as próprias mãos, mas buscar tua direção. Capacita-me a ver as coisas da sua perspectiva para que eu sempre saiba como orar e o que fazer. Ajuda-me também a enxergar este mundo atual, que a luz da tua palavra parece estar se aproximando dos últimos dias, de modo que eu saiba como orar. Não quero jamais ser uma pessoa que está sempre aprendendo e jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Não quero nunca negar o poder do teu Espírito Santo em mim, como a tua palavra diz que muitos farão nos últimos dias. Não permitas que eu me recuse a dar ouvidos à verdade. Quero poder dizer que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, e que agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor dará não apenas a mim, mas todos os que te amam no dia em que vieres nos buscar. Por tua causa, Senhor, nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Sei que nunca me decepcionarei ao depositar minha esperança em ti, porque teu amor foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo em mim, que é a garantia de meu grande futuro contigo. Oro em nome de Jesus. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, verso 3.